Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o sucesso ou o fracasso não depende apenas da nossa capacidade, mas dos planos de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos sabedoria, nós acreditamos que o dinheiro ou a capacitação, eles podem substituir o papel de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu acredito que se eu tivesse, as coisas seriam totalmente diferentes. Eu acredito que se eu tivesse alguém, o sentimento de vazio e solidão, eles iriam passar. Eu acredito que se hoje eu tivesse as oportunidades que eu tinha antes, eu teria feito tudo diferente. Mas o que a gente não entende é que os nossos erros, eles colocam um limite dentro da nossa própria arrogância. E nós começamos a perceber que sem Deus nós nada podemos. O que adianta se você pudesse conquistar tudo do passado de novo? Não adianta nada. Porque se Deus não tivesse na tua vida, aquilo ainda continuaria não tendo valor. Nós só conseguimos agradecer pelo dia de hoje, graças a Deus. Eu consigo reconhecer o valor da minha saúde, o valor das pequenas coisas, e nós paramos de procurar as pessoas pelo que elas têm e começamos a encontrar as pessoas pelo que ela é. Mas não no sentido de capacitação, ele é um médico, é um advogado, é um empresário. Isso pra gente não significa nada. Se não tiver Jesus, essas pessoas têm a mente controlada pelo diabo e vivem na escuridão. Por melhor que seja a vida que você imagina que elas vivam, elas não vivem. Porque se fosse assim, os consultórios não estariam cheios de pessoas reclamando. E não existe nada pior que uma pessoa que só reclama. Imagina você morar dentro de uma casa, ter uma relação onde o marido, a mulher, os filhos, a mãe, só reclamam. O tempo inteiro reclamando. Talvez você tenha as coisas que outras pessoas podem até orar para Deus pedindo. Mas se você não tiver paz, nada dessas coisas significa nada. Não é um problema de encontrar as pessoas, não é um problema de capacitação, não é um problema de nada. O problema é a falta de Deus. E a maior graça que nós podemos receber nessa vida, você sabe qual que é? O perdão dos nossos pecados, a sabedoria do Senhor, a presença do Espírito Santo no nosso coração. Não existe dinheiro no mundo que pague ou situação que te coloque na mesma posição, porque a graça de Deus, ela é insubstituível. Insubstituível. Se a gente vai lá em Eclesiastes 9, versículo 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Então quem está conversando conosco aqui? Salomão. Quem foi Salomão? Filho do rei Davi, e ele é conhecido pela pessoa que mais teve sabedoria no mundo. Então, o que é a sabedoria? É a capacidade de interpretar o mundo aos olhos de Deus, de aprender com os próprios erros, de observar as coisas e entender a razão a qual tudo sai da forma que nós não imaginamos. A sabedoria, ela é totalmente diferente da inteligência. A inteligência eu posso aprender, eu posso replicar através de outras pessoas. A sabedoria é o próprio Espírito Santo que nos dá. A sabedoria é como a luz que acende num quarto escuro, ao qual eu consigo interpretar o que eram aquelas coisas que eu tropeçava enquanto eu estava na escuridão. Só que Salomão, apesar de ter muita sabedoria, no final da sua vida,
ele não teve temor ao Senhor, e temor é respeito. E o Senhor disse, olha, não se envolva com pessoas de outras nacionalidades, porque se você se envolver, as outras culturas, elas vão corromper o seu coração. Você vai querer agradar essas mulheres, servindo ao Deus delas. E foi exatamente isso que ele fez. Então a sabedoria sem a obediência, ela não serve de nada. Não adianta eu saber que Deus é o amor se eu não amar. Ele precisa ser praticado dentro da minha vida. Então a sabedoria é aquilo que nós adquirimos quando nós lemos a palavra de Deus. Além da fé que aumenta dentro de nós, que é a capacidade de acreditar em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sentimos. A fé anula a visão, porque eu já não preciso mais ver aquilo que eu posso sentir. Então é os olhos espirituais que se abrem para uma nova vida. E uma vida ao qual nós percebemos que as razões humanas e os motivos humanos, eles não significam nada. Por isso que nós sempre voltamos no passado tentando imaginar como seria se nós tivéssemos feito tudo diferente. Sem Deus, nós não poderíamos ter feito nada diferente. Nada, 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 nada. E ele começa dizendo, eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. A pessoa foi lá, ela se preparou, ela levantou de manhã, ela treinou, ela comeu direitinho, fez dieta, ela assistiu vídeos no YouTube, foi lá, comprou a melhor roupa que dava para comprar, comprou o tênis que teoricamente daria um impulso melhor, é mais leve, isso, e ela foi lá, ela se preparou inteira. Chega no dia da corrida, ela começa. Pisa de mau jeito, torce o joelho. Acabou. Todo aquele esforço passado se resumiu a uma eventual fatalidade. E é sempre assim. A gente vai, se prepara, acredita e faz. Quando chega na hora, alguma coisa acontece e estraga tudo. E aquela pessoa que estava lá, com o tênis de qualquer jeito, com a roupa de qualquer jeito, foi lá simplesmente de coração, foi lá se entregar. Essa vai lá e consegue o resultado, mas quer dizer que sempre vai ser assim? Não, mas que não existe uma garantia. Ah, então se eu fizer tudo assim, simples, vai dar certo? Não existe essa garantia. A questão é, está no plano de Deus vencer? Você quer vencer por quê? Para se gabar? Para mostrar alguma coisa para alguém? É por ego? É por vaidade? Qual é a razão? Qual é a razão de você querer ser o primeiro? O que isso vai trazer para a tua vida? Você ter um troféu dizendo, olha, você ganhou no dia X a corrida Y de não sei o quê. Que aquilo foi realizado por quê? Para ver quem era o melhor? Não, para arrecadar recursos, para ganhar dinheiro para quem promove a corrida. Ninguém está preocupado com quem venceu. Se a vaidade de cada um é a foto no Instagram, é a foto não sei na onde, para falar, olha, eu fui lá e eu corri, eu fui melhor do que os outros. E o que isso significa? O melhor que corre é aquele que continua ainda reclamando. O que nós estamos procurando não são pessoas que são fortes, que têm um corpo bonito, mas que têm uma alma que possa ser digna de admiração. Porque quando acaba a admiração, acaba o respeito. E o que adianta você ser o melhor corredor, se você de repente é o pior pai do mundo ou o pior filho? O que adianta você se gabar de ter isso ou ter aquilo, de como você cuida do seu corpo? Olha, eu sou do crossfit, eu sou isso e aquilo, e não consegue perceber que às vezes o pai, ou a mãe, o marido, o filho, tá ali sofrendo dentro de casa, pela vergonha que passa, das coisas que você posta, das coisas que você faz. E o que eu mais vejo é pessoas fora da realidade, que casaram cedo demais e hoje querem aproveitar a vida de casado como se estivesse solteiro. Sabe, isso é muito feio, sabe, envergonha, dá vergonha, eu tenho vergonha de certas coisas, vergonha, eu que não sou nem filho e nem nada, eu tenho vergonha. Imagina as crianças, e aí você começa a olhar a criança, você nota que é uma criança que já tem depressão, como eu tinha no passado mesmo pequeno, que já se cortam, que já não conseguem viver a própria vida, que já não conseguem fazer nada. E nós temos que começar a entender que nós não vivemos uma competição do mais rico, do mais pobre, do mais forte, do mais bonito, do mais isso, o mais nada. Se você fosse o mais que você imagina, por que você continua usando filtro nas suas fotos? Por que você continua tentando enganando as pessoas pelo ângulo que você tira?
Por que você não controla a própria alimentação? Ou só consegue controlar quando está fazendo o cut, um buck, o sei lá das quantas? É sempre assim. É sempre um objetivo humano. Eu não vejo as pessoas, elas fazendo nada por Deus. Dizendo, olha, eu estou fazendo por Deus, mas o fazer por Deus não é cíclico. Ai, vou fazer a quaresma. Só a quaresma? E o resto da vida? Faz o quê? É só pouquinho? É tudo pouquinho? Tudo para Deus é miserável, sempre pouquinho? E eu não estou falando de dinheiro, porque para mim não deveria se dar dinheiro nenhum para Deus. Entrega com a tua vida. Se Deus falar, doa uma cesta básica, você doa direto para quem você for evangelizar. Não terceiriza a tua fé. Porque a hora que chegar lá, precisa estar o teu nome escrito no livro da vida, não do pastor. É o teu nome. É o teu nome. Nós devemos ter um relacionamento com o Senhor. Cristo não morreu numa cruz pelas pessoas da igreja. Ele morreu por você, pelos seus pecados. Pelos seus pecados. É isso que às vezes a gente não entende. Cada um de nós tem que ter um relacionamento com Deus. Só que nós gastamos tempo na onde? Tentando ser o melhor corredor. E isso adiantou? Fez ganhar a corrida por ser o melhor corredor? Não adianta nada. Hoje eu percebo que se eu tivesse que participar de uma corrida, eu sei que Deus ele teria colocado eu naquele lugar para encontrar alguma alma que está perdida para poder evangelizar essas pessoas. Quando eu andava de bicicleta, né, assim, de forma mais frequente, participava de eventos e essas coisas, eu sempre ia ouvindo louvor e no meio do caminho eu encontrava pessoas e ficava evangelizando essas pessoas no meio do caminho. Meu interesse não era chegar em primeiro, mas era ter participado daquele lugar onde alguém pudesse falar, nossa, tava um dia andando ali no desafio tal, no coisa tal, encontrei um cara, o cara andando de bicicleta, ouvindo louvor ali de boa, foi conversando comigo, foi falando de Jesus, as coisas. Isso muda a vida das pessoas. Uma medalha não. Uma medalha ela só corrompe o nosso coração. Mas a humildade às vezes de perder, essa nos coloca nos lugares certos. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Não adiantou também ser o melhor atirador, gastou tanto tempo lá fazendo as coisas e se preparando. Às vezes a diferença não se faz sendo o melhor, mas servindo a Deus. O melhor soldado é aquele que serve a Deus. E eu tenho que estar nessa vida servindo a Deus, tentando entender por que eu estou naquele lugar. Não é para machucar as pessoas, não é para colocar as pessoas no lugar, não é para mostrar, não é para me gabar, não é para nada. O orgulho que nós temos que dar para as pessoas é através do nosso testemunho. Hoje nós vivemos um mundo que ele é totalmente invertido, os valores eles estão invertidos. É o útil e o inútil. Como se a presença de Deus na nossa vida não pudesse transformar o nosso coração e as coisas. Se a gente olha um exemplo, você acha que Moisés ele foi um grande homem para Deus? Deus começou a usar Moisés, ele tinha 40 anos. Aparentemente com 40 anos nós não temos mais nada. Mas nos planos de Deus, quando você tiver humildade, é quando Ele vai te usar. Porque tem muitas pessoas que queimaram a largada lá atrás, já achando isso e achando aquilo. E chegaram agora e perceberam que nada daquilo era o suficiente. E continuam aí encantados, achando que vai encontrar alguém perfeito. Pessoas perfeitas não existem. Ao menos que Jesus governe a mente dessas pessoas. Senão, não adianta nada. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer. Você veja que em todos os exemplos que ele vem dando, parece que o nosso esforço pode substituir Deus. Não, mas essa pessoa ela é muito inteligente, mas ela tem um probleminha com droga. Não, ela é uma pessoa muito inteligente, mas é indisciplinada. Não, mas é uma pessoa muito... Então você vê que como a gente tenta pegar uma coisa que aparentemente seria uma virtude, mas esquece que sem Deus essa virtude ela não serve de nada. Que a potência, sem ter o controle, ela te joga no meio do muro. Não adianta nada. Não adianta nada. Agora, quantas vezes você teve humildade de olhar e falar, rapaz, isso é verdade mesmo. Eu já tentei de todo jeito. Você pega uma pessoa que ela é rica e ela fica pobre. Ela acha que o problema hoje é a pobreza, mas nem quando ela tinha dinheiro, ela se sentia satisfeita, ela se sentia bem. Da mesma forma que uma pessoa que é pobre e fica rica, muda tudo a vida dela? Muda o conforto. Mas dentro dela,
ainda ela vai olhar lá atrás e falar, nossa, parece que antigamente as coisas elas eram melhores. Então a gente sempre se vê na ausência ou na presença das coisas, mas se não tiver Deus, não tem luz. Se não tem luz, é escuridão. Talvez você sinta o anel no seu dedo, mas não sinta um coração que bate dentro de você. Não sente nada. Sente as experiências que todo mundo teve e deveria ser feliz. Mas como não foi, aí começa a colocar desculpas e culpas. Como se alguma coisa pudesse ser diferente. Então, pelo fato de eu ser sábio, quer dizer que eu vou ter alguma coisa para comer? Pelo fato de eu treinar, quer dizer que eu vou ganhar? Pelo fato de eu estar lá mirando, atirando e fazendo, vai dar alguma diferença? Não vai. Tem um salmo que fala, prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória ela provém do Senhor. Esse mundo, se eu não coloco Deus na equação, não adianta nada. Mas adianta eu colocar Deus na equação? Não. Porque se tiver Deus e não tiver a obediência à vontade de Deus, também não adianta nada. Você vai se frustrar com Deus e vai achar que Ele é uma pessoa que não te ama. Porque para você amar é fazer o que você quer. Porque o amor é o teu instrumento de controle. Você quer controlar as pessoas, você não quer amar. Porque o amor, ele nasce em liberdade. As pessoas, elas me escolhem não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Então, independente da situação da minha vida, a pessoa ela continuaria comigo. E o amor é justamente isso, ele não é uma escolha racional, como ele vem trazendo exemplos racionais. E que as pessoas mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Sabedoria não traz alimento. Riqueza ou inteligência não traz uma coisa ou outra. Às vezes você pode olhar uma pessoa e falar, mas esse cara não merece ter isso. Realmente, a vida não é assim. Não é dentro dos teus olhos onde você quer tudo para você e nada para os outros. Onde você não suporta as pessoas vencendo. E às vezes de forma desonesta, sim. Só que tudo tem uma consequência. Nesse mundo não existe o jeitinho que você acha que às vezes ninguém está sendo punido e que não tem. Tem. Quando nós vivemos afastados de Deus, cada minuto é uma punição. Se não fosse assim, as pessoas elas não viviam buscando prazer e nem buscando se distrair, e nem buscando beber, e nem negando o tempo de vida que tem, e nem negando a situação, e nem olhando para trás, e nem reclamando, e nem nada. A sabedoria ela substitui todas essas coisas quando o Senhor está conosco. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. E você reclamando das pessoas no teu trabalho, que não é justo, que isso... Deus ele está deixando muito bem claro. Se você acha que é pelo teu esforço que você vai conseguir as coisas, vou usar um termo antigo, você vai cair do cavalo. Não é desse jeito. É pela misericórdia de Deus, é pelo relacionamento que nós temos com Deus. É pelo relacionamento que nós temos com Deus. Só que Salomão, quando você olha os livros que Salomão escreveu, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes, nós vemos 3 etapas de Salomão. A primeira é Salomão, onde ele não tinha sabedoria, onde ele só queria ter relacionamento. Se você lê o livro de Cântico dos Cânticos, ele não fala de Deus, ele não fala de nada. Parece que está lá porque foi Salomão que escreveu. Só, é a percepção que eu tenho. Tem gente que pode concordar, tem gente que não pode, mas depois de tanto tempo lendo a Bíblia é o que me parece. Provérbios é um livro onde Deus estava pleno na vida dele, que ele estava construindo o templo, que ele estava ajudando o Senhor, que ele estava servindo. Eclesiastes é quando ele terminou de construir o templo e falou, bom, agora eu vou viver minha vida porque eu já servi a Deus. E parece que ele está amargurado demais. Coloca a culpa nas mulheres, coloca a culpa nas coisas, coloca a culpa em tudo. Para ele é meio vago a forma que ele crê. E lá no último capítulo do último negócio ele vai falar de Deus, dizendo, Deus é importante. E aí ele diz que essas coisas acontecem porque tudo depende da sorte e da ocasião. Nós já sabemos que não tem sorte, não tem ocasião. Existe Deus e propósito. Então, quando uma pessoa está ressentida com Deus, ela tem dificuldade de chamar as coisas pelo nome. Tudo que eu vejo se resume a Jesus, a presença e a ausência de Deus, a Deus e o diabo. Mas em um dado momento ele pode olhar e falar que é sorte ou ocasião. É a interpretação que ele tem. E aqui está tudo bem, está tranquilo, porque eu tenho que entender o contexto ao qual as palavras foram escritas. Eu tenho que entender o contexto, o que aquela pessoa estava vivendo, que ela chegou nessas conclusões.
ele percebeu que não adiantava o esforço sem Deus, porque o esforço sem Deus não significa nada. Se a gente continua lá em Tiago 4, versículo 13 a 17, a palavra do Senhor diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaríamos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Quem é Tiago? Irmão do Senhor Jesus. E uma coisa também que fique claro, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês vão perceber no Novo Testamento, enquanto Mateus, João, Lucas e Marcos estão relatando a vida de Jesus, a dificuldade que ele teve com a família dele. A família dele achava que ele era louco, não levava ele a sério. E os irmãos dele também não acreditavam. Tiago veio acreditar após a ressurreição, quando ele viu o irmão que tinha sido crucificado e voltou à vida e foi lá conversar com ele. Aí caiu a ficha dele. Porque às vezes precisa acontecer algo muito ruim para que a nossa ficha ela possa cair. Para a gente entender aquilo que Salomão estava dizendo. Porque enquanto a gente não tem Deus, a gente quer fazer planos. Eu acho a coisa mais doida do mundo. Doida, coisa doida, doida, doida. Quando a pessoa faz aquela pergunta: aonde você se vê daqui 5 anos? Eu não me vejo em lugar nenhum. Eu me vejo aonde Deus colocar. Eu não tenho visão além do alcance. Não sou o Thundercats. Não tenho a espada, não tenho nada. É muita loucura. É muita arrogância. E a gente nota a arrogância que a gente tinha quando a gente começa a ler a Bíblia. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ficaremos ali 1 ano fazendo negócios. Então você já determinou, pegou o teu tempo, o presente, falou: não, eu vou fazer isso. Não, eu tô treinando, eu vou vencer. Não, eu tô fazendo, eu tô me relacionando, não, eu vou casar, não, eu vou... Você entende aonde está a arrogância? A gente perde o foco no que Deus tem colocado dentro do nosso coração e coloca um motivo na nossa vida. Tá, teria problema eu viajar para alguma cidade e ficar lá fazendo negócio 1 ano inteiro? Não. Desde que fosse o quê? O meu objetivo. Deus ele colocou dentro do meu coração que eu preciso estar naquele lugar. Agora, qual é o motivo que eles estão viajando? Fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Aqui ele já colocou que o objetivo não é servir a Deus, é buscar riqueza, é buscar como a pessoa que estava ali buscando capacitação. Vai dar certo? Vai dar certo? Não vai dar certo. E aqui não é uma pessoa jogando praga em você, não é porque você está em São Paulo, não é porque você está no Paraná, que você mora em Goiás, não sei para onde viaja, foi para Santa Catarina, foi para não sei na onde, ou mudei de país, que a tua vida ela vai dar certo. Não, porque agora eu vou dar bem, porque está difícil a situação no país, isso não significa nada. Não é o lugar que você está, é com quem você está. A gente olha no exílio, mesmo pessoas que tiveram lá, as que estavam pelo Senhor, Deus provia as coisas. Mesmo quando tinha falta de água, Deus provia as coisas. Mesmo quando tinha falta de alimento, Deus provia as coisas daquelas pessoas. Deus ele não vai faltar para você o que é necessário. O a mais que você pensa que poderia trazer um conforto, não vai trazer nada para a tua vida. Porque talvez você possa estar vestido com as roupas mais bonitas que tem, mas dentro de você existe um vazio que é insuportável. Dentro do teu olho, nem a maquiagem consegue dar jeito, pela falta de brilho no teu olhar. Não adianta a gente querer continuar escondendo as coisas. Você acha que se você tivesse alguém, você quer ter alguém para quê? Você quer casar para quê? Não, porque você quer alguém para pagar a tua conta. Você não está querendo um marido, você não quer o esposo, você não está procurando Jesus nas pessoas. Porque se estivesse procurando Jesus, não importa se ele é rico ou pobre. Não é isso que determina a vida de uma pessoa, o que ela tem, o que ela pode te oferecer, o que ela pode te dar. E se ela perder tudo, aí você troca de marido, troca de esposa? Porque o motivo acabou, né? Não gosta das pessoas, ela vai se tornar um fardo.
Aí você que tava para pegar dinheiro vai ter que começar a dar dinheiro para aquela pessoa. Ah, não, aí não dá, né? Tem gente que acha que porque é mais nova, ela tá dando alguma coisa, porque outra pessoa ela é mais velha. Sabe? Como se a juventude fosse um favor que você fizesse para alguém. Que coisa doida, né? A gente olha as pessoas como um pedaço de coisas que a gente quer, como um meio para um objetivo maior. Você vê essas maluquices aí de gente, pensão socioafetiva e não sei o quê, quer pagar, quer jogar conta para todo mundo pagar, quer viver uma vida, né? Que nem se fosse uma pessoa sem princípios e sem valores, e depois quer ficar jogando a conta pros irmãozinhos pagar. Cada vez vai ficar mais difícil se relacionar. E tem uma palavra que está lá em Isaías 4. Se você começar, vai lá, primeiro versículo de Isaías 4, que fala das 7 mulheres, que elas vão começar a buscar marido, porque elas não querem a vergonha de viverem sozinhas e falarem que não tem ninguém. E elas vão pagar comida, elas vão pagar a conta, elas vão pagar tudo. Tudo que tem na palavra de Deus vai acontecer num momento ou no outro, como a consequência da arrogância da nossa vida. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira. Isso é uma verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe quando você vai entrar e ver uma notícia em algum lugar dizendo, olha, a pessoa ela adoeceu, a pessoa teve isso ou teve aquilo e perdeu a vida dela. Ou a própria pessoa fez isso. A gente não sabe. Tem uma das músicas que ela fala, eu sou uma neblina que clama. Olha de onde veio o termo neblina. Se você começar a prestar atenção na letra das músicas, todas estão na Bíblia. Todas são passagens, todas são pensamentos, tudo. Os refrões. Se você estiver ouvindo a playlist lá do This Is Gabriel Binato, você vai estar ouvindo a Bíblia o tempo inteiro. Cantada, através de uma pessoa que está ali expondo sentimentos. Talvez você tenha dúvida, né? Por que eu uso mulheres, às vezes, cantando? Porque tem coisas que se eu colocasse homem cantando não traria uma credibilidade. Porque parece que são muito femininas, como se os homens não sofressem. Ia ficar estranho um homem com um vozeirão ali cantando sobre o quanto ele tem dificuldade de aceitar, o quanto ele está sofrendo sozinho. Mas o sofrimento ele existe para todas as pessoas e nós somos uma neblina e eu tenho que olhar. Às vezes você não acorda de manhã, tá aquela neblina, vê um pouquinho de sol, já some tudo. Tá aquele negócio que você não consegue enxergar nada, daqui um pouco você tá vendo tudo de forma normal. Que aparece por algum tempo e logo desaparece. E quando nós estamos com a mente tomada pelo Espírito Santo, qual que é a forma que nós conversamos? O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Às vezes a pessoa ela vai fazer uma viagem. Eu vou para tal lugar. Você fala que Deus abençoe. Se Deus quiser, você vai chegar lá. Parece que eu estou jogando praga na pessoa, não parece? Mas a verdade ela é desse jeito. Se Deus quiser, vai dar certo o que você está fazendo. Se for da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Ou vai acontecer porque o diabo te deu e você vai olhar lá na frente, que o diabo ele dá com uma mão e tira com a outra. E a situação que parecia que ia melhorar se torna pior do que estava antes. É assim que a gente nota quando é bênção e quando é maldição. Porque aparentemente aquilo foi dado, mas se foi tirado, toda a bênção ela é eterna. Toda a bênção ela é eterna. E ela permanece enquanto Jesus está na nossa vida. Então, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Quer ficar ali fazendo plano, contando, fazendo history, fazendo reels, fazendo sei lá os nomes das loucuras que faz. Não, porque eu não sei o que, não sei na onde, tá aí. E aí? Chega a ser curioso, engraçado as coisas, o quanto as coisas elas dão uns cavalinhos de pau, assim, né? O quanto elas se modificam o rumo, o quanto você acha que uma coisa estava totalmente certa até um ano atrás, hoje já está totalmente diferente, no outro está totalmente diferente, e o tempo inteiro mudando as coisas, mas nunca estão mudando para melhor. A mudança de Deus, ela gera simplicidade. Me incomoda a vaidade, me incomoda o mais, me incomoda o aparecer. Não, eu diminuo e ele cresça.
Ao invés de nós aparecermos, aparece cada vez mais Jesus. Cada vez nós colocamos Jesus como centro das coisas, como responsável de tudo que nós temos nas nossas vidas. Então nós não temos orgulho e não ficamos nos gabando. Não é a carteirada de você sabe quem eu sou, não precisamos falar nada disso. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Se defina, eu sou um servo do Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor, não estou aqui para fazer mais nada. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Lembra que nós falamos esse dia sobre os 10 mandamentos, que lá falava tudo que era errado, e que hoje nosso dever é amar, e amar é fazer o quê? É fazer o bem, é fazer o que é certo. Então, se eu posso fazer o bem por uma pessoa, se eu posso perdoar uma pessoa, se eu posso ajudar uma pessoa, e eu faço de conta que o problema não é meu, o que é isso? Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E o que é cometer pecado? É desagradar a Deus. Deus ele faz tudo por nós, e quando Deus pede uma coisa para a gente fazer, a gente não consegue. E aí esse é o pecado. É eu colocar os meus interesses acima dos interesses de Deus. Isso é errado também. Às vezes você não quer se envolver, não quer se posicionar, não quer falar, com medo do que a outra pessoa vai fazer, ou o que ela vai pensar ou vai achar. Mas se Deus está dizendo para mim se posicionar, eu tenho que me posicionar. Então lembra sempre que o sucesso ou o fracasso não depende da nossa capacidade, mas dos planos de Deus. E se você estiver servindo o Senhor, a prosperidade ela vem de forma natural, porque nós administramos melhor os recursos, porque nós temos o suficiente para nós e para poder ajudar a vida de outras pessoas. Nós não precisamos nos vender a troco de dinheiro, nós não precisamos nos vender a troco dos nossos interesses, porque o Senhor ele não se esqueceu de nós, muito pelo contrário, o Senhor ele vive conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa fazer você pensar nas suas atitudes, pensar que se Deus quiser, se Deus não quiser, não adianta orar, não adianta procurar, não adianta despachar, não adianta fazer nada. É melhor estar com Deus aonde Ele está do que na onde tudo que você quer ir no meio do inferno. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.